Fala galera, boa noite, estamos de volta aí hoje 13/10, quinta-feira, diazinho bem movimentado aí, né, quinta-feira bem movimentada, voltamos do feriado aí com tudo, né, vamos ver aí o nosso monitor de mercado, o Profit tá dando isso, cara, não sei o que é, quando abre outra janela ele diminui, ele minimiza ali a outra, enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí no monitor de mercado, né? Ver o que a gente teve aí no dia de hoje. Destaque aí, né? Petro ó, chegou a subir bastante, né? Tava subindo aí, acho que chegou a bater 4%. Fechou aí quase 3% de alta. O setor de petróleo aí segue firme e forte, né? Após as correções. Prio, ó, 0,83. Vale chegou a cair bastante, ó. Tava aqui embaixo. Olha a recuperação aí que ela puxou, né? Esse gráficozinho aqui no fundo a gente consegue ter uma noção aí, 1,78 de queda. Alguns destaques aí positivos, ó, BRKM 11%. Setor financeiro aí próximo do 0 a 0, exceção aí B3 que caiu 3%, né? Mas a gente teve alguns ativos aí subindo. Um cenário misto aí, né? Para um dia onde a gente teve o mercado aí próximo do 0 a 0, né? Ibov fechou com 0,46 de queda. Então, cenáriozinho misto aí, onde a gente viu vários ativos aí recuperando, né, ao longo do dia. Vamos olhar rapidinho aí o Ibov, ó. O Ibov, olha onde ele parou. Fez aí o movimento de repique, né, de correção que a gente estava esperando, né. Ele veio, ó, testar a média de 21 e região que era a regiãozinha aí de resistência, né? Uma região aí de muita briga, uma zona de pressão, onde o mercado ficou muito tempo aí tentando romper essa região, não conseguiu. Quando conseguiu, né, que foi com esse candle aqui, eu destaquei que a gente tem aqui em cima, né, uma retração de 61,8, uma LTB, mas que após esse rompimento aqui, ó, se o mercado fizesse uma troca de polaridade aqui nessa região de resistência rompida, né, virando um suporte, a gente poderia ter um cenário interessante para continuidade. Então vamos ver se ele vai realmente fazer isso, né? E aí no dia de amanhã a gente pode ter uma ideia, né? Porque esse candle deixou um pavio longo aí inferior e caso a gente tenha, né, amanhã a superação dessa máxima aqui, ó, a gente pode ter um cenáriozinho interessante aí de compra, né, para tentar aí continuação na tendênciazinha de alta, né, que pode se formar aí após a ativação do pivô de alta na superação dessa região aqui, ó, de máximas, ó. Então, superando essa região aí, quando a gente tiver um fechamento acima aqui, né, dessa região, ó, a gente confirma aí um pivôzinho de alta e aí o mercado pode seguir aí ganhando força e pegando aí uma tendência interessante, beleza? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem aí no Ibov. Eu até gostei desse candlezinho aqui, né? Demonstrou força aí, a 21 por baixo. Essa 21 aí, o ideal seria ela começar a inclinar aí para cima, né? Para ajudar a impulsionar aí o movimento. E aí, amanhã deixando um candlezinho interessante aí de compra, ó, a gente pode ter um cenário bacana aí para na semana que vem ter uma continuidade aí nas movimentações ascendentes aí, né, no mercado. Vamos ver. Então, seria interessante aí ver esse cenário. Apesar dele ter rejeitado bastante aqui próximo dessa retração de 61,8, pode ser uma região de resistência aí, né, mas até então eu consigo ver aqui uma troca de polaridade nessa regiãozinha aqui, ó, que é a região de resistência aí, virando aí suporte por enquanto, beleza? Agora se fechar abaixo dessa região aqui amanhã, já entregar uma queda forte, né, e fizer isso daqui, ó, fechar abaixo da 21, aí desconfigura aí a troca de polaridade, e aí ele pode voltar a atacar, né, essas duas médias aqui de 200 e 400, e essa região aqui, ó, que foi a regiãozinha aí
da abertura desse candle aqui do mês, né, de outubro, que foi quando a gente teve aquele gap gigante lá. Então, vamos ver o que o mercado guarda pra gente aí no dia de amanhã, beleza? Vamos passar no índice futuro aí rapidinho. Índice futuro, ó, intra 60, tava num canalzinho, e aí a gente consegue ver, deixa eu ver se foi aqui que eu peguei esse canal, acho que foi. A gente conseguia ver um canalzinho aí bem claro, né? Ele violou esse canal aqui no início do dia de hoje nessa queda, mas a gente consegue ver aí. Eu gosto de... Deixa eu tirar essa extensão aqui e botar aqui uma linha central que eu gosto de acompanhar também, mais ou menos a região central aí desse canal. Então, ó, a gente tinha esse canal aí. Ele bagunçou aqui. Deixa eu colocar de novo. Porque eu tenho que tirar o... Tem que ajustar ele antes de tirar as linhas aí. Aí, ó, a gente tinha um canalzinho aí mais estreito, né? E aí, vou colocar aqui a linha central. E agora eu tiro aqui a extensão, aí eu consigo ajustar ele aqui bacana, tá vendo? Então a gente tinha esse canalzinho aí, ó, vinha sendo respeitado, vários toques aí já há bastante tempo, né? Desde o dia 6/10, né? E a gente conseguia ver uma tendênciazinha de baixa clara aqui, né? Apesar de bem arrastada, né? Muitos dias travados aí, laterais, mas foi arrastando aí esse movimento de queda. A gente tinha aqui uma região de fronteira de gap, ó, que o mercado veio atacar, né? No dia de hoje também. Então, toda essa faixa aqui, né? A gente vê que foi uma região onde o mercado brigou bastante no dia de hoje, ó. Tinha médias importantes aqui também no Intra 60. E depois da notícia, né? Foi uma pancada, 2.000 pontos aí direto. Depois ficou segurando aqui e consegui pegar uma comprinha, né? De repique aí. Um movimento bem interessante. Beleza? Aqui pelo Intra 60 o mercado segue alinhado para baixo, tá? Apesar da gente ter aí no gráfico diário, ó, um cenário aí, o índice futuro tá mais confuso, né? Porque tem uma 400 aqui, o Ibov tá com a 200 e a 400 mais aqui embaixo. O índice tá muito enroscado aqui com essas médias, mas de toda forma vai fazendo um repique aí também para uma região aí de resistência que pode virar suporte, aí superando essa máxima aqui a gente pode tentar uma continuidade. Lembrando que aqui a gente tem uma média de 400 acima, né? E agora tem uma 200 aqui no diário também, ó, que segurou bastante. Olha onde o mercado fechou aí hoje, o índice futuro, né? Então, bem interessante aí essa região. Realmente é uma região bem relevante essa daqui, ó, dos 115.000 pontos, beleza? Regiãozinha de muita briga, uma zona de pressão aí bem relevante pro índice. Mas aqui pelo Intra 60, ó, tem médias aí por cima, né? Então, vamos ver, amanhã pode ser um pregão aí bem brigado também, assim como foi hoje, né? E aí agora, ó, voltando aí, né, pro Intra 5, o que a gente teve aqui, né? Abertura em gap de alta, mercado já abriu aí o dia, né, atacando as médias de 200 e 400 aí do Intra 5. A gente tinha aqui também, ó, a LTB do canal, passando aí por cima, né? E logo nos primeiros 10 minutos aí, ó, o mercado já deixou um 2, 3 de venda, né? Eu até cogitei pegar essa entrada na venda, mas como tinha notícia, pessoal, eu resolvi ficar de fora, tá? Eu prefiro não operar aí nesses momentos de notícia, mas aqui, ó, pra mim foi um sinal claro aí de venda. Olha aqui, ele deixou uma shooting starzinha aqui, né? Tentou uma puxada, deixou uma rejeição, outra rejeição em seguida, chegou esticado em duas médias importantes, LTB. Então, pra mim era um sinal claro aí de venda. E aí poderia pegar a venda tanto aqui, né, com stop aqui na máxima, ou se não aqui, né, com stop também acima aqui desse pavio aqui, né. Seria o stop ideal aí, já seria um stop um pouco mais longo. Mas como tinha notícia, eu preferi ficar de fora. Se eu tivesse entrado, teria conseguido aí um baita de um movimento, né, pelo menos aí uns 1.000 e poucos pontos, né.
Até porque esse candle aqui entrou em leilão, foi pancada, né? Mas, da mesma forma que a gente viu esse movimento aqui para queda, né, pessoal? Depois que a gente vê o gráfico parado, é tudo bonito, né? Agora, imagina se fosse o contrário, esse candle aqui, só que subindo, né? E eu tô posicionado aqui na venda. E aí acaba pulando aí meu stop pelos 2 minutos aqui, ó. A gente consegue ver que depois da abertura, né, que voltou, né, do leilão, ó, o mercado bateu aqui nessa região, ó, travou, entrou em leilão e olha onde ele abriu. Você está com o seu stop nessa faixa aqui, ó, e aí vamos supor que você estava comprado, né, e estava com um stop aqui, ó, nessa região, ele pulou seu stop, e aí você, quando ele reabre, ele já abre aqui no dólar, aconteceu isso, né, e quem estava vendido no dólar tomou, foi complicado, porque o dólar foi ainda mais difícil, né? Porque ele já abriu num gap aí de 40 pontos, da mínima então foi 70 pontos. Então um cenário bem... Por isso que é bom a gente evitar operar nesses horários aí de notícia, viu, pessoal? Então eu fiquei de fora por conta disso. Mas teria sim uma entradinha. Se não tivesse notícia, provavelmente eu teria pegado essa entradinha aqui, ó. E aí eu teria um stop aqui de 330 ou então um stop de 160. Tudo bem que ainda era muito no início do pregão, mas deu condição, a gente pode aproveitar aí as oportunidades, beleza? E aí depois dessa pancada, né, pessoal, aí nada a se fazer, tem que esperar. O mercado entregou em 5 minutos aí, ó. Foram 2.000 pontos em 5 minutos. Fechou um gap de alta aí que tinha aberto logo na abertura, né? Você vai tentar pegar alguma coisa aqui, é difícil, né? É complicado. Próximo aí de uma região potencial aí de suporte, uma média de 200 lá no intra 60. Por mais que você fale assim, aqui pode ter sido uma barra ignorada, ok. 380 pontos aí, chegou a pagar 930, ainda andou bastante, né? Mas eu acho meio arriscado tentar pegar alguma operação logo depois de um movimento tão forte assim. E aí o que eu aguardei, né? O mercado deixou aí tipo uma cunha ascendente aqui, né? Que eu destaquei para vocês no Stories, né? E a gente consegue ver claramente aí, ó, essa cunha. E a gente via que ele estava perdendo força, né, nessa queda. Não estava mais com tanta força aí para cair. Quando ele fez esses fechamentos aqui, ó, já acima, né, dessas regiões de topo aqui que até então tinham sido formadas, né, o mercado, ó, entregou um movimento de queda forte, fez um topinho aqui, né, próximo dessa região, entregou mais uma queda e aí, ó, ele veio fazer um topo mais alto do que esses topos aqui, né. Então aqui a gente já tem aí uma mudança no caráter aí, na característica do movimento prévio. Aqui, ó, ele formou um fundo mais alto, ó, do que o fundo anterior. Então aqui, ó, a gente consegue ver o que? Ele formou um fundinho aqui, depois formou outro fundo aqui mais alto. Então a gente já vinha notando, né, que o mercado poderia tentar um movimento aí de correção, né, dessa pancada aí para baixo, que daqui de cima até aqui embaixo, né, até na mínima foram quantos pontos? Vamos ver. 3.200 pontos. Então, aí aqui, ó, eu não peguei porque a gente ainda tinha uma 21 aqui, né? A gente poderia ainda ter um cenário de que o mercado deixar aí tipo uma bandeirinha aqui, né? E aí deixando um cenário interessante aqui. Esse candle aqui, ó, até deve ter enganado muita gente, né? Que deve ter tentado pegar uma venda aqui, achando que o mercado ia continuar caindo, mas para eu entrar numa situação dessa aqui, ó, o que eu iria esperar, tá? Eu iria querer ver um fechamento abaixo desses fundos aqui, ó. Para aí sim eu ter um cenário mais favorável aí para tentar uma continuidade na queda. Como ele não fez isso, eu fiquei na expectativa de pegar uma compra e pegar um repique, né, desse movimento aí. E olha onde ele segurou, ó, exatamente nesse fundo aqui, ó, que ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, né, aqui. Depois ele segurou, ó, deixou fortes rejeições aqui nessa região, alinhou as médias de 9,21, ó, e aí quando ele fez, né,
um fechamento acima dessa região aqui, ó. Na verdade eu peguei até antes, tá? Eu peguei acima desse candle aqui, ó, da máxima desse candle aqui. Eu peguei minha entrada quando ele superou a VWAP. E aí eu peguei minha entradinha, meu stop estava aqui abaixo desse candle. E fui buscar o quê? Fui buscar os alvos de retração aí para cima, né? E aí pegando dessa mínima com essa máxima, a gente teria aí as retrações principais aí, 61,8% e 50%. Meu alvo inicial estava aqui, ó, no 50%. Eu joguei um pouquinho para baixo porque tinha uma média de 21 lá no Intra 15. E a gente não sabe, né, pessoal, quando que o mercado vai devolver. Enfim, depois de um movimento muito forte desse aqui, ó, de queda, a gente tem que ter também um pouco de cautela, né? Não adianta eu querer tentar também pegar da mínima com a máxima. Pô, peguei 600 pontos aí praticamente, tá muito bom, né, pro dia de hoje. Então, é óbvio, se eu tivesse tentado conduzir aqui, ó, mas o horário também não ajudou, né, era meio-dia e pouco. Eu até destaquei que o volume estava muito alto, né, pelo horário, e o mercado seguiu muito forte, formou uma LTA aqui e foi embora, ó. Se tivesse tentado conduzir, ó, e conduzir no stop, né, barra a barra aí, ó, pelas mínimas, não teria sido estopado tão cedo. Eu teria conseguido conduzir, acho que até aqui. Teria dado aí, acho que mais ou menos 900 e poucos pontos. 1000 pontos mais ou menos. Mas enfim, eu defini um alvo aí e saí. O dia hoje começou muito conturbado, né? E quem imaginava que o mercado ia entregar essa volta toda aí que ele fez, né? Puxou para alta, devolveu toda essa barra aqui de força, né? E seguiu, ó. Deu algumas entradinhas ainda. Eu não gosto aqui porque o primeiro toque que ele fez na 200, ó, chegou meio esticado, fez uma correção. Eu não gosto muito de pegar essas entradas aí. Prefiro esperar um cenário um pouco mais favorável aí, né? Mas até essa entradinha aqui também funcionou, ó. 260 pontos, se fosse buscar pelo menos aqui a LTB aqui, ó, com média de 400, já pagava mais 600 pontos aí. E aí o mercado foi embora, né, pessoal? Foi reto aí para cima. Depois ficou enroscado e devolveu um movimento de queda aí forte, mais pro final do dia. Mas aqui, ó, foi uma baita de uma puxada, né? Muito bonita. Aqui a gente tinha linha d'água também, ó. E o mercado entregou um movimento aí maravilhoso hoje. Deram bons trades aí. Aqui em cima, ó, ele deixou 1, 2, 3 de venda. Em cima dessa 400, ó. E aí quem tivesse pegado essa entradinha aqui também na queda, mas num cenário também um pouco mais complexo, né? Mas pagou muito bem, ó. E aí nesse cenário aqui, ó, o que a gente poderia fazer, tá? Aí agora tirando aqui, né? A gente pegando agora a retração desse movimento aqui, ó. Olha aí onde o mercado foi buscar. 61,8, né? Quem pegou essa entradinha aqui do 1, 2, 3 de venda, ó, em cima da 400, chegou meio esticado, 1.600 pontos. É claro que a gente fala que é a amplitude total do movimento, né, pessoal? Mas quem entrou depois aí e conseguiu pegar parte desse movimento também foi um movimento bem interessante. Olha aqui, ó, a gente teve aqui já com as médias alinhadas, né, para baixo, ó, um stop muito curtinho, num cenário aí de correção, né, onde a gente tinha aqui, ó, um volume muito alto na queda e quando tentava subir um volume muito baixo, abaixo aí da média, né, e pelo menos para buscar aí a VWAP, ó, eu teria 430 pontos para um stop de 150, então um risco retorno favorável, ou para buscar essas retrações aí, ó, teria 800 pontos aí até a retração de 61,8. Então hoje o mercado foi muito bacana, né? Deu várias oportunidades aí, inclusive na parte da tarde, entregou belos movimentos aí, apesar desse início aqui bem conturbado. Confesso que não esperava que o mercado fosse entregar movimentos tão técnicos, porque depois de movimentos muito fortes assim de notícia, em vários momentos a gente vê o mercado fazer o quê, né? Ele fica embolado aqui, ó. Fica totalmente travado o resto do dia inteiro e aí acaba com o dia. Em muitos cenários aí de notícia que a gente viu essas pancadas fortes, seja para cima ou para baixo, na sequência a gente tem um mercado muito enroscado e às vezes fica complicado, às vezes não vale a pena nem tentar nenhuma operação, beleza?
mas hoje foi diferente. Então, esse foi o cenário aí que a gente teve no nosso índice futuro, beleza? Deu para surfar em belos movimentos e foi um ótimo dia aí para voltar desse feriado. No dólar, ó, a gente consegue ver que... E aí, só destacar o dólar aqui rapidinho, hoje eu vou fazer o vídeo mais curto. O dólar abriu em gap de baixo e depois deixou um gap de alta, ó. E aí o que eu estava destacando ali, o dólar também deu várias oportunidades aí na queda, ó. Algumas correções aí já com as médias alinhando, né? Aqui, ó, a gente teve... O stop estava longo, mas entregou aí um baita de um movimento até buscar essa média de 200 aí, ó. Fechar, buscar a mínima do dia, 80 pontos mais ou menos. E ele foi lá buscar o dólar que entregou também alguns movimentos interessantes depois da notícia. Mas a gente teve uma abertura em gap de baixa. Aqui, ó, quem pegou essa venda chegou a pagar quase 30 pontos aí, né? 27. E foi uma vendinha até interessante, né? Tava com as médias alinhadas aqui, ó. Mas como tinha notícia perto, é aquele negócio, né? Imagina você pega uma venda aqui no dólar, já tá pagando 26 pontos aí, entra em leilão, e aí olha onde ele abriu. Lá em cima, ó. Você sai, e aí muito provavelmente você tava com o stop aqui em cima, né? Pulou seu stop. E aí é complicado, porque aí de um gain de 27 pontos aí, você sai para um prejuízo aí de 49. Tirando que esse candle aqui, ó, subiu tão rápido que até você tomar a decisão, né, de sair ou não, você poderia ter aumentado aí o prejuízo e é complicado, pessoal. Por isso que tem que tomar cuidado nesses horários de notícia, ainda mais essas notícias muito relevantes, né? Por isso que a gente fala, não é brincadeira. E aí, às vezes a gente vê só o lado do ganho, né? Igual a gente viu aqui no índice, falar assim, pô, se eu tivesse vendido aqui, teria pegado aí 2.800 pontos. Mas é complicado, a gente não pode olhar só um lado, não. Imagina se esse candle, a gente não sabe, né? O mercado tá sempre surpreendendo. Imagina se esse candle aqui fosse para cima, né? E você tá vendido aqui. Então, é difícil. Tem que pensar em se proteger antes de pensar nos ganhos, nos possíveis ganhos aí, né? Beleza? Por isso que é melhor se preservar nesses horários aí de dados relevantes aí. Melhor ficar de fora, beleza? Então, pessoal, foi isso aí que tivemos no dia de hoje. Vou passar o dolinho aqui no diário, ó. Sofrendo aí nessas médias, né? Olha lá onde ele foi, na 200, devolveu tudo, deixou um candle feio aí, né? Com volume alto. Perdendo essa mínima aqui, pode dar continuidade nas movimentações aí para baixo. Só que o Intra 60, olha como tá com muita média embolada, né? Como o dólar tá feio. Olha esses últimos dias do dólar, meu Deus. Que coisa horrível, totalmente de lado. Complicado. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham tido dia de gain também. Semaninha tá até boa, né? Apesar de ter um feriado aí. Terça-feira não foi um dia também muito fácil. Mas segunda e hoje foram dias muito bons. Beleza? Então é isso. Bons estudos aí. Vamos pra cima amanhã. Fechar a semana bem. E dar mais um passo aí pra conseguir um bom mês de outubro. Beleza? Então é isso. Valeu. Tamo junto. Boa noite.